Então, como é que se destrói um movimento que está prestes a ganhar? Bem, a resposta pode não estar no campo de batalha, mas sim por dentro, no seu próprio núcleo. O que vamos explorar hoje é a história de um plano secreto, uma estratégia pensada para transformar camaradas em inimigos e a vitória em traição. Vamos lá ver como é que este manual foi desenhado. Olhem para esta frase. Março de 1972. Amílcar Cabral, o líder do movimento de libertação na Guiné e em Cabo Verde, não estava a falar de uma ameaça qualquer, de uma coisa hipotética. Não, ele estava a soar um alarme muito, muito real. Esta frase, que ele enviou a todos os responsáveis do partido, mostra que ele já sabia. Sabia que o verdadeiro perigo já não estava só do outro lado, estava a operar nas sombras, dentro das suas próprias fileiras. E para percebermos a gravidade disto, temos de recuar a esse momento, a 1972. O PAIGC estava a ganhar, estava a infligir derrotas diárias aos colonialistas portugueses. A vitória parecia inevitável. E foi precisamente neste clima de desespero que o inimigo mudou de tática. Perceberam que uma vitória militar era improvável e por isso criaram uma nova estratégia. Uma que não visava as trincheiras, mas sim o coração da liderança do movimento. E isto muda tudo. Marca uma viragem fundamental na natureza do conflito. A guerra deixou de ser apenas no campo de batalha físico e passou para o campo psicológico, para a política interna. Uma nova frente, silenciosa, invisível, tinha sido aberta. E as armas? A dúvida, a desconfiança e a traição. Este quadro resume perfeitamente a mudança. O plano antigo era força bruta, confronto direto. O novo plano era subtil, era cirúrgico. Focado em quê? Em explorar as fragilidades humanas, as pequenas divisões que existem em qualquer grupo. Foi uma passagem da guerra contra corpos para uma guerra contra a confiança. E a confiança é, provavelmente, a arma mais poderosa de qualquer movimento. A primeira fase deste plano não envolvia armas nem violência. O objetivo era muito mais insidioso. Era envenenar o ambiente. Era sobre minar a confiança, criar as primeiras pequenas rachas na unidade do partido. No fundo, era preparar o terreno para o colapso que vinha a seguir. E quem eram os soldados nesta nova guerra? Pois não eram militares. Eram agentes secretos. Pessoas treinadas especificamente pela PIDE, a temida Polícia Política Portuguesa, para se infiltrarem. A missão deles era parecerem os militantes mais dedicados do mundo, enquanto o seu verdadeiro objetivo era a destruição total do movimento, a partir de dentro. E aqui está o método passo a passo. Isto não foi improvisado, era um processo. Primeiro, infiltrar-se, ganhar a confiança de todos. Depois, um trabalho de detetive, identificar os pontos fracos, as pessoas infelizes, os chamados insatisfeitos. A seguir, o passo crucial, usar essas pessoas para começar a corroer a autoridade da liderança, sussurrar dúvidas, ampliar as queixas. E, por fim, usar as ferramentas mais antigas e destrutivas que existem. O tribalismo, o racismo, tudo para quebrar a unidade, que era a maior força do movimento. Estas sementes de discórdia, uma vez plantadas, não foram deixadas a crescer sozinhas. Claro que não. O plano entra agora na segunda fase. Organizar tudo isto numa estrutura coesa, uma oposição interna pronta para atacar, de dentro para fora. Isto já não eram só queixas. Estamos a falar de construir um verdadeiro partido dentro do partido. Uma liderança sombra, com os seus próprios objetivos, a sua própria rede e até a sua própria política externa, procurando ativamente apoio de outros países para minar a liderança legítima. E o objetivo final era claríssimo: preparar o cenário para a eliminação política ou mesmo física de Amílcar Cabral. E esta guerra, como se não bastasse, era travada em duas frentes. Ao mesmo tempo que esta estrutura sombra crescia por dentro, os colonialistas lançavam uma campanha de propaganda internacional. A mensagem era simples. Vejam, eles estão divididos. Não são um movimento legítimo. Era um ataque totalmente coordenado, desenhado para corroer por dentro e isolar por fora. Com o partido enfraquecido por dentro e desacreditado por fora, o cenário estava montado para o ato final. A fase violenta, a fase decisiva, onde as máscaras iam finalmente cair e o verdadeiro objetivo seria revelado: a tomada de poder. A lógica desta sequência é arrepiante, é brutal. Primeiro, o golpe para decapitar o movimento. Depois, uma purga para garantir que não sobrava resistência. A seguir, a rendição total, parando toda a luta. E o passo final, a criação de um governo fantoche. E aqui está a traição final. O objetivo não era só parar a revolução, era roubar-lhe o próprio significado. Oferecer uma ilusão de liberdade, uma autodeterminação, que na prática continuaria sob o controle de Portugal. Era, no fundo, uma forma de manter o Império vivo, mas com uma cara nova. Uma cara de traição. E qual era a motivação para uma traição desta dimensão? Bem, as recompensas mais antigas da história. Poder,
cargos e dinheiro. Em troca da liberdade do seu povo, os traidores iriam receber as chaves de um novo regime fantoche, um regime construído sobre as ruínas da Revolução. Mas, perante um plano tão completo, tão insidioso, haveria alguma defesa possível? Surpreendentemente, a resposta está na própria razão pela qual Cabral partilhou esta informação com o partido dele. Vamos recapitular. Vimos como o plano se desenrolou em 3 fases muito claras. Primeiro, o veneno psicológico, a desconfiança. Segundo, a organização clandestina para criar uma oposição interna. E terceiro, a tomada violenta do poder. Cada fase a preparar o terreno para a seguinte, de forma metódica. A defesa, no final de contas, não era uma contra-espionagem complicada. Era algo muito mais fundamental. Ao expor o manual do inimigo a toda a gente, Cabral estava, na prática, a vacinar o seu partido. Ele estava a dizer: é assim que eles nos vão tentar destruir. Estejam atentos, mantenham-se unidos, não os deixem usar as nossas fraquezas contra nós. A consciência, essa era a verdadeira arma. E esta lição da história deixa-nos com uma pergunta que é, ao mesmo tempo, intemporal e universal. Este manual não se aplica só a movimentos de libertação do século XX. O padrão da infiltração, da exploração do descontentamento, da criação de divisões internas, são táticas que se repetem vezes sem conta. E por isso a pergunta fica no ar. Como é que um grupo, uma organização ou até uma nação inteira se protege quando o maior perigo não vem de fora, mas já está a crescer dentro das suas próprias paredes?